Seja muito bem-vindo, vamos trabalhar aí as nossas conjunções. Melhor, né? Entender do que se trata essa classe de palavra. Eu posso dizer a você que a conjunção é como se fosse a irmã mais velha da preposição. A preposição, ela estabelece relação de sentido entre termos, vamos dizer assim, entre palavras com mais frequência. E em poucas situações, estabelece relação de sentido entre orações. A conjunção já é o contrário. A conjunção, ela estabelece relação de sentido entre orações e, em algumas circunstâncias, entre termos, tá? Então, elas fazem as coisas diferentes. Uma fica mais no aspecto micro, outra fica mais no aspecto macro. Então, são coisas diferentes, embora nós entendamos tanto conjunção quanto preposição como conectivos. São os nossos conectivos. Parte fundamental para quem escreve redação, né? Vamos dizer assim, tem que entender bem. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre as nossas conjunções. Vamos abrir aí, vou abrir aqui para a gente poder anotar juntos. Primeira coisa que a gente tem que saber acerca das conjunções. Vou colocar aqui, mudar de cor, porque eu não gosto do vermelho, para dar exemplo só. As conjunções, de modo geral, ó, estabelecem relação de sentido entre orações. Estabelecem relação de sentido entre orações. Às vezes, entre termos também. Com menos frequência, com menos cobrança da banca, tá? A relação de sentido que elas estabelecem entre orações, vamos destacar aqui orações, é muito mais evidenciada nas provas, é muito mais evidenciada nos exercícios, nas questões, tá? Então, a banca muitas vezes questiona qual é o valor, principalmente as adverbiais, aquelas conjunções subordinativas adverbiais que estão lá nas orações. Você vai perceber que a todo momento eu vou estar misturando isso aqui com a sintaxe. A todo momento eu vou estar falando de tipo de oração. Porque a conjunção, ela sozinha, é igual a preposição, ela sozinha não adianta. Eu preciso de outros elementos para estabelecer essa relação de sentido, para entender como ela funciona no contexto em que aparece. Então, nada de pensar nela sozinha, sempre pensando nela junto com alguém, beleza? Vamos abrir aí que tem mais coisa para colocar aí para você. A gente vai começar, deixa eu ver se eu coloquei na outra tela. Não, coloquei aqui mesmo. Ó, a gente vai começar pensando aqui nas nossas conjunções, na primeira modalidade de conjunção, que são aquelas chamadas de coordenativas. Vamos colocar aqui, vou colocar de outra, não, vou colocar vermelho mesmo. Coordenativas, conjunções coordenativas. O que elas fazem? Olha, oh meu filho, o que eu risquei aqui? Volta. Risquei 2T. Coordenativas. Elas estão onde? Elas estão nas orações coordenadas. Porque já que elas estabelecem relação de sentido entre as orações, elas estarão nas orações, certo? Estarão nas orações coordenadas. Em qual categoria? Em qual momento inicial? Vou colocar aqui um exemplo para você entender, porque eu não vou falar da oração, não vou falar da coordenada adversativa, da adversativa. Não, eu não vou falar. Quando a gente for tratar das orações coordenadas, a gente vai falar disso. Primeira coisa, eu quero mostrar para você que existe uma oração que ela não está amarrada, subordinada a outra, mas ela tem um elemento de conexão. Quem é esse elemento de conexão? É a nossa conjunção. Então, essas orações, elas são amarradinhas. A gente pode pensar o seguinte, as orações como se fossem vagões de trem, sabe? Cada oração é um vagão. E os vagões, eles puxam um período chamado trem. O trem é o período. Ali no meio, para conectar um vagão ao outro, nós temos esses ganchos, esses conectivos. Esses conectivos são as nossas conjunções. Então, é isso que eu tenho que entender. A conjunção, ela está ali no meio.
E aí ela só vai fazer sentido quando relaciona um vagão ao outro. O que esse vagão está carregando? Ah, esse vagão aqui ele está carregando soja, aquele ali milho. Então essa conjunção que está ali no meio tem um sentido, porque quem carrega soja e milho vai ter um sentido específico. Essa é a ideia que a gente tem que ter de conjunção, tá? Que ela só vai fazer essa amarração. E o sentido dela está atrelado aos vagões, às orações que ela amarra. Então, no primeiro caso, são coordenativas. Por quê? Porque estão entre dois vagões específicos das orações coordenadas. Tá? Vou colocar alguns exemplos aqui, vamos encher a tela aqui para você. Coordenativos. Vamos pegar o azul, né? O nosso azulzitos aqui. Maria não só trabalha, não só trabalha, mas também estuda. Coisa muito comum na vida de quem estuda para concurso, certo? Mas também estuda. Beleza? Agora, gostaria de uma pizza. Eita, hoje é quinta-feira, não é dia de pizza, né? Todavia, estou de dietinha. Dieta. Então, ó, vou pegar aqui outra corzita, pegar o pretinho para destacar. Não só, mas também. Todavia. Percebeu? O que é que a gente vai ter aí nessas estruturas? Eu tenho essas amarrações. Maria trabalha, Maria estuda. Quer dizer, para estabelecer essa relação, não só trabalha, mas também estuda de adição das duas coisas que ela faz, eu faço uso das conjunções. Às vezes é uma única conjunção, às vezes ela é uma locução conjuntiva, ela aparece com mais de um termo, como é o nosso caso aqui. Então, não só, mas também. Então, ela não faz só isso, ela faz também isso. Acréscimo de informação. Olha o de baixo. Gostaria de uma pizza, todavia estou de dieta. Gostaria de uma pizza, primeiro vagão. Estou de dieta, segundo vagão. Quem é o conectivo ali entre os dois vagões? Todavia. Todavia. Então, o que ele traz? Qual é a ideia que ele traz? Eu só vou perceber essa ideia que ele traz aqui no contexto em que aparece. Gostaria de uma pizza, mas estou de dieta. Essa ideia de adversidade. Percebeu que é isso que a gente vai ter aqui? Então, nessas duas estruturas, eu vou ter esse tipo de construção em que as minhas conjunções, elas estabelecem uma relação de sentido, são chamadas de coordenadas, porque aparecem nas orações coordenadas, então elas terão lá sentidos específicos. Elas têm limite de sentido. Que limites são esses? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Aqui, ó. São limites. Já que a gente está falando da conjunção coordenativa, a gente tem algum limite. Quais são? Ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, vou botar aqui embaixo, tá? Conclusiva, igual brusinha, né? Conclusiva, então eu tenho aí, ó, possibilidades, tá vendo? Que é a mesma nomenclatura que você vai ter lá para as orações coordenadas. Por quê? Porque a conjunção, ela vai carregar o sentido da oração. Ela por si só, ela não dá, ela precisa da oração para que esse sentido se estabeleça. Então, eu vou ter primeiro esse tipo aí de conjunção. Vou trazer mais alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos colocar de azul. Cadê? Com letra aqui, azul. Vamos colocar aqui desse azul. Vou colocar com outras modalidades. Ora, procura um livro. Ora, procura. Opa. Ora, procura
um filme. Ora procura um filme. Outro exemplo. Ela trabalhou muito. Opa, muitos não. Ela trabalhou muito. Por conseguinte, comprou a casa dos sonhos. Ou ele, eu vou colocar ele, vou colocar João. João passou rápido, vírgula, porque é ótimo aluno. Ó, 3 construções aí para você. Vamos dar uma olhada nas... trocar de cor aqui, pegar o vermelhitos. Ora, procura um livro, ora, procura um filme. Percebeu? Ó, risca aí, ó. Ora, ora. Deixar bem destacado. Ora, ora. A relação. A relação que a gente tem aqui é uma relação de alternância. Percebeu? Ora faz isso, ora faz aquilo. Ela trabalhou muito, por conseguinte, ou seja, conclusão que se chega, ó, comprou a casa dos sonhos, conectivo que faz isso. João passou rápido, porque é ótimo aluno, ó, explicação, tá aqui, por quê? Percebeu? Então, eu vou ter 5 sentidos para os meus conectivos aí, para essas conjunções, que estarão atrelados a tipos de oração, que são esses tipos de oração. Professora, mas quais são as possibilidades aí? Quais são as nossas conjunções que serão aditivas e adversativas? Calma, que quando a gente for trabalhar lá com o período composto por coordenação, a gente vai tratar, sim, dessa sequência. O que eu quero que você entenda aqui, porque a gente está na parte da morfologia ainda, o que eu quero que você entenda aqui é que existem conectivos, existem conjunções que fazem essa função de estabelecer sentido entre orações, de fazer essa amarração entre as orações. É isso que eu quero que você preste atenção, que você esteja ligado, tá? Agora, como isso vai ser cobrado em oração, dá uma segurada. Você está querendo dar um duplo escarpado lá na frente. Calma, calma. Vamos dar uma olhada nisso daqui com um pouquinho mais de atenção, tá? Então, aqui são alguns exemplos das conjunções coordenativas. A gente vai ter, olha, fazendo quadro. A gente vai ter 3 modalidades aqui, tá? Coordenativas. Aí teremos as subordinativas, adverbiais e integrantes. Olha lá, conjunção subordinativa. Vamos abrir a tela aí para eu colocar para você do que se trata. Então, ó, conjunção subordinativa, pega a caneta preta. Está lá nas nossas orações subordinadas. Está lá nas nossas orações subordinadas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tá. Volto. As orações subordinadas. As subordinadas, vamos dividir aqui. As orações subordinadas, elas vão se dividir em algumas especificidades, certo? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial e a oração subordinada adjetiva. Quando a gente está falando de conjunção, vamos citar aqui, ó. Quando a gente está falando, não, verde não. Quando a gente está falando de conjunção, vou pegar o amarelinho. A gente está falando de 2 categorias só, substantivas ou adverbiais. A gente está falando só sobre dessas 2 modalidades, porque a adjetiva não é conjunção, a adjetiva vai ter pronome relativo. Então, para essas 2 situações aqui, vamos mudar a cor aqui, pegar os usetes de novo. Ó, vou colocar uns exemplos para você entender. Porque comprou uma moto, não anda mais a pé. Primeiro exemplo.
Bonita que nem a mãe. Geralmente puxa a mãe, né, gente? Ainda que chova, vou caminhar no lago. Ou, desde que não coma muito, pode ficar. Vou pegar essas construções primeiro aqui para a gente analisar. Então, ó, beleza? Olhou tudo aí? Então, ó, porque comprou uma moto, não anda mais a pé. Vou pegar uma outra canetinha. Vou pegar a caneta vermelha aí, ó. Ah, não, vou pegar um marca-texto, que eu acho que vai ficar melhor. Marca-texto. Por que comprou uma moto, não anda mais a pé? Olha o conectivo onde é que tá, gente. Tá aqui, ó. Ó o porquê ali, ó. Lá no comecinho. Por quê? Nossa, mas o conectivo pode estar no começo? Tá, porque a oração, ela tá, ó, deslocada, né? A ordem direta seria, não anda mais a pé porque comprou uma moto. A causa dele não andar mais a pé é o quê? Ter comprado a moto. Mas, como a oração está deslocada, o conectivo está lá no começo. Percebeu? Aqui a gente está falando das orações subordinadas adverbiais. Então, são as conjunções subordinadas adverbiais. Vamos destacar aqui, ó. Tô falando dessa daqui, ó. Pintar ela. Tô falando dessa daqui. Bonita que nem a mãe. Que nem, ó. Que nem a mãe. Você vai falar, meu Deus, sério? Que bonita que nem a mãe. É bonita que nem a mãe é bonita. A gente tem umas elipses aqui, mas a gente tem uma ideia do quê? De comparação. Bonita que nem a mãe. Estou comparando ela com a mãe. Quem está aqui de conjunção, estabelecendo essa relação dela com a mãe? A conjunção, o conectivo. Ainda que chova, vou caminhar no lago. Ó, ainda que, tá vendo? A ideia que eu tenho é de concessão. A ideia que eu tenho aqui é de concessão. Mais uma vez, a oração, ela tá como? Tá invertida. Vou caminhar no lago ainda que chova. Né? Mesmo que chova, não importa. Com essa concessão, geralmente as pessoas não caminham, não é? Mas aqui eu tenho uma concessão. E desde que não coma muito, pode ficar. Desde que... Eita, que isso aqui vai para umas pessoas, né? Desde que... Qual que é a ideia aqui, ó? Condição. Se não comer muito, pode ficar. Desde que não coma muito, pode ficar. Percebeu? A gente vai ter aqui concessão de informação. Então, veja, as adverbiais, as orações adverbiais, elas têm todas aquelas nomenclaturas lá, né? Causa, consequência, condição, comparação, conformidade, comparação, tempo, finalidade, proporção, são essas as nossas nomenclaturas para as adverbiais. Só que as conjunções carregarão a mesma nomenclatura que as orações, porque elas estabelecem esse sentido. Então, da mesma forma que acontece lá com as subordinadas, com as coordenadas, perdão, que carregam a mesma nomenclatura que as orações, na subordinada não vai ser diferente. Aqui eu trouxe para você vários exemplos. Deixa eu colocar mais alguns aqui, ó. Vamos encher a tela aqui para você ver mais alguns exemplinhos, tá? Vamos mudar aqui a caneta. Vamos colocar vários, na verdade. Quanto mais exemplo a gente colocar, melhor para você entender. Opa. Ó, mas tá com marca-texto. Caneta, filho. Caneta Santos, ó. Cadê o azuzetos da tia? Tá aqui. Então, vamos colocar, ó. Vou colocar mais 3 aqui. De acordo com Maria, irá ventar. Ou gritou tanto
que perdeu a voz. Ou então, ele irá estudar a fim de passar. Então, vamos pegar lá de volta o nosso marca-texto. Só vamos mudar a cor dele. Aí. De acordo com Maria. Então, ó, de acordo com. Ai, deixa eu puxar mais pra cá. Aí, ó. De acordo com. Eu vou abrir para falar com você junto, né? Fica melhor. Ó. De acordo com. Conforme, certo? Conforme Maria irá aventar. Gritou tanto que perdeu a voz. Tanto que. É uma duplinha. Tão que, tanto que, tamanho que aparece sempre assim, ó. O que eu vou ter nessa ideia aqui, ó? Lá eu tenho a conformidade. Gritou tanto que perdeu a voz, eu tenho a consequência. Perdeu a voz, é a consequência de ter gritado. Ele irá estudar a fim de passar. A fim de. Sora, não tem que colocar vírgula nesse a fim de? Não, é facultativo. Se quiser, você coloca. Por quê? Porque está na ordem direta. Por estar na ordem direta, eu posso colocar ou não, tá? Então, ó, tá aqui, conjunção subordinativa. Tá vendo? Aqui eu posso ter conjunção ou locução. Neste caso, vamos pegar a caneta de volta. Neste caso, eu vou ter aquelas chamadas locuções, né? Locuções. Por quê? Porque eu vou ter, ó, mais de um termo nessas estruturas. Bem tranquilo. Vou pegar aqui mais um exemplo. Vamos mudar a cor de novo. Mudar a nossa cor novamente. Quanto mais trabalha... Ah, não vai dar, você não tá me vendo aí direito, né? Peraí. Quanto mais trabalha... deixa eu ver. Quanto mais trabalha, vírgula, mais junta dinheiro, né? É verdade. Quanto mais trabalha, mais junta dinheiro. Vamos pegar outro exemplo. Assim que sair, vírgula, apague a luz. Recado de mãe, né? Assim que sair, apague a luz. Ah, tá bom esses dois exemplos aí. Vamos abrir aqui para você falar comigo. Isso. Eu não gosto de ficar sozinha, sabia? Não gosto de ficar ali sozinha, não. Vamos ficar junto aqui. Marca texto. Olha lá. Quanto mais trabalha, mais junta dinheiro. Quanto mais isso... Vamos separar primeiro o quanto. Pintar aqui. Eu gostei desse negócio. Quanto mais trabalha, mais junta dinheiro. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa ideia de proporção, né? Ó, ideia de proporção. Quanto mais faz isso, mais faz isso aqui também. Assim que sair, apague a luz. Ó, a ideia que eu tenho aqui é de tempo. No momento em que sair, depois que sair, apague a luz. Percebeu? Percebeu que a gente vai ter aqui? A gente vai ter estruturas que apresentam sentidos diferentes. Sabe o que eu quero dizer a você? Claro que eu vou depois mostrar a tabelinha, vai ter montado materialzinho aí, PDF com tudo isso daí. Claro que vai ter. Só que eu quero dizer a você uma coisa muito importante. Vou até anotar aqui, ó. A gente pode, caneta, a gente pode decorar, ó. É importante decorar conjunções. Decorar conjunções. Mas lembre-se de usar o contexto para a aplicação.
que eu estou querendo dizer com isso, gente? Posso decorar a conjunção? Posso. Posso decorar que a conjunção mas ela é sempre adversativa? Posso, mas às vezes ela pode ser aditiva. Posso decorar que a conjunção e sempre é aditiva? Posso, mas às vezes ela é adversativa. Você entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer o quê? Decorar conjunção é super importante. É igual decorar preposição. Tem que decorar? Tem que decorar. Tem os contextos específicos que a gente usa? Tem os contextos específicos. Mas o que eu não posso esquecer? A banca miserável, ela vai pegar pelo contexto. Às vezes você pega quer ver uma conjunção? Você pega um pois. O pois, ele pode ser explicativo, mas o pois, ele também pode ser conclusivo. De modo geral, se eu fosse perguntar logo de cara, professora, melhor, aluno, o pois é uma conjunção de que tipo? Ah, é uma conjunção coordenativa explicativa. Por quê? Porque em 95% dos casos vai estar assim. Mas tem aquele pois que é conclusivo quando ele aparece entre vírgulas. Então eu posso ir cegamente fazer a questão assim? Não posso. Eu tenho que relacionar sempre o quê? Tá aqui, vamos destacar ali. Eu tenho que relacionar sempre contexto. Contexto de uso, tá? Pega sempre o texto, volta lá e dá uma olhada com calma. Às vezes não precisa voltar, às vezes está muito claro. Mas, confie em mim, é necessário que você volte para analisar com calma. Banca CESP, por exemplo, é miserável fazendo isso. Você vai cego na questão. E aí, ó, erra por bobeira. Combinado? Então não vai errar isso daí. E ó, aqui, para fechar essa parte das conjunções, vamos abrir aqui, temos a chamada conjunção integrante. Só vou mudar aqui que tá no marca-texto, pegar a caneta. Conjunção integrante. Ô, fi, é caneta. A conjunção integrante é aquela que aparece nas orações substantivas. Ela vai ser um pouco diferente das outras, sabe por qual razão? Porque a nossa conjunção integrante, quando ela está nessas orações substantivas, deixa eu abrir aqui para você, né? Quando ela está nessas orações substantivas, ela, diferente das conjunções coordenativas e das adverbiais, ela não carrega valor semântico. Uma outra exceção, bem pouco. A conjunção aqui integrante, ela é um mero conectivo sem valor semântico, tanto que você não vai classificar como, por exemplo, uma conjunção adverbial temporal. Não, a gente não vai ter. A conjunção integrante, ela é simplesmente integrante. E aí eu posso separar para você algumas modalidades. Quais são elas? Ó, vamos colocar aqui. Conjunção integrante, palavra que, como conjunção integrante. Palavra, vou colocar o C, né? Deixa o como por último. Palavra se, ou então o como. Também serve, pessoal, como conjunção integrante, tá? Eu também tenho outros elementos que vão fazer essa função da conjunção, que são outros pronomes aqui nas orações substantivas. Mas vamos ficar com esses três logo de cara para a gente entender bem. Vamos abrir a tela aqui, vou colocar exemplo para você. Pegar a caneta, já tá na caneta. Pegar o azul, né? Azul, opa, vai lá. Deixa eu pensar aqui, um com a palavra que, um com a palavra ser e um com a palavra como. Maria avisou que o livro era bom. Maria não sabe se o livro foi emprestado. E Maria disse como acabou a história. Ó, 3 exemplitos aí para você. Vamos pegar aqui a canetinha com a cor vermelha. Então, vamos lá, vamos junto, né? Que eu gosto de estar junto com você.
Maria avisou, vamos ficar mais para cá. Maria avisou que o livro era bom. Então, Maria avisou que o livro era bom. Maria não sabe se o livro foi emprestado. Maria disse como. Acabou a história. Tá vendo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que analisar aqui os verbos. Avisou, sabe, disse. Tá vendo? Eu tenho 3 situações aqui em que, ó, eu tenho verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui. Verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui. Quer dizer que eu tenho orações dos 2 lados. Vamos pegar a nossa marca texto, nossa tinta amarela. Então, eu vou ter aqui nessas 3 situações conectivos que estão ligando uma oração à outra. Mas perceba aqui, ó, que ele, diferente do que eu mostrei para você, naqueles conectivos que exercem aquela função adverbial ou aquela função, ou nas orações coordenativas, aqui não tem valor semântico de causa, de conclusão, de consequência, de adição. Não! Eu simplesmente tenho 2 orações que precisam estar amarradas. É isso que eu tenho aqui, Brasil. É isso que eu tenho aqui. E é isso que o que acontece. Então, ó, Maria avisou, isso. Ah, professora, eu sempre faço uso do isso. Eu vou dar um tapa na sua cara se você faz sempre o uso do isso. É macete. Macete ajuda em todos os casos? Não. Não. Você, ó, vou te dar um spoiler do que vai rolar mais à frente. Você que faz uso do isso para identificar a oração subordinada substantiva, vai cair em questão. O isso, ele ajuda. Ele é como se fosse aquela regra de 3, sabe? Quando você olha assim e fala, eu vou tentar aqui, eu vou olhar se couber aqui, é mais uma forma de saber que eu estou certo com o meu pensamento. Ok, mas não pode ser 100% dos casos, tá? A gente tem orações adjetivas que confundem, que tem a palavra que e o cara acha que está completando ali, mas não, está retomando. A gente tem um que é pronome, não conjunção integrante. Então, cuidado. O isso, ele serve para muitas situações, mas não pode ser sempre. Neste caso, cabe. Neste caso, cabe em todos, ó. Maria avisou isso, Maria não sabe isso, Maria disse isso. Aqui serve. Por quê? Porque a gente tá, gente, no início, né? Tô pegando leve, titia tá chegando agora. Morfologia, calma. Depois a gente vai aprofundar. Então, a ideia, primeiro, é que você perceba que esse conectivo, ele, ó, faz essa dupla função ali. Ele tá amarrando, lógico, né? Uma oração à outra, mas ele não tem nenhum valor semântico atrelado a ele. Ele simplesmente tem essas 2 garrinhas. Amarra uma oração à outra. Mas ele por si, qual que é o valor semântico da conjunção integrante? Nenhuma. None, zero, nada. Não tem valor semântico. Eu já vi uma oração que apresentava a ideia de dúvida, mas é muito difícil. Então, 99,9% dos casos, vamos dizer assim, né? Já melhora, tá? Óbvio que aqui não acaba esse conteúdo. A gente ainda tem que falar sobre o valor semântico das conjunções. Aqui a gente já percebeu algumas situações de valor semântico que estão atreladas ali às orações às quais essas conjunções pertencem, mas não é sempre assim. Às vezes a gente tem mudança de sentido. A mesma conjunção com valor semântico completamente diferente. Combinado? Então vamos dar uma paradinha. Ficam aí as nossas dicas. A gente tem muito mais ainda pela frente.